A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. O segmento de Jesus é para os fracos, mas não é para os molengos. Vamos aprender com o Padre Léo. Agora, meu irmão, minha irmã, subir na montanha não é fácil. Eu vou dizer uma coisa a você, que nós já dizemos com outras palavras nesse acampamento. O caminho de Jesus é subida. Se você é molengo, se você gosta de viver só na mamata, no conforto, não entre no caminho de Jesus. Agora tem uma coisa fabulosa, se você for fraco, entre no caminho de Jesus. Porque fraqueza não é problema. Santa Teresinha queria ser santa. Ela foi para o Camelo para ser santa. Ela foi com 15 anos. Padroeira das louras, Santa Teresinha. Porque ela era uma loura lindíssima. Tem o cabelo dela lá em Lisieux. Está pregado na parede para a gente ver. Que coisa linda de mulher. Linda, linda. Uma lourona espetacular. Doutora da igreja. Santa Teresinha queria ser santa. Ela foi para o Camelo para isso. Ela pediu para o Papa para ir para o Camelo. E lá ela começou a se encantar com a vida de Santa Teresa, de São João. Eu quero ser santa, mas aí ela ficou um pouco triste. Ela disse, eu quero ser santa, mas não consigo ser santa. Quando ela leu lá que Santa Teresa fala das escadas que precisa subir, das montanhas que precisa subir, dos patamares que precisa subir, ela disse, eu não consigo. E ela foi ficando triste. Meu Deus, eu quero ser santa, mas eu não consigo ser santa igual foi São João, igual foi Santa Teresa, Santo Agostinho, São Paulo. Eles eram fortes, eles eram revolucionários, eles eram violentos. Eu sou muito fraquinha, eu não consigo, mas eu quero ser santa. Aí um dia ela pensou, bom, se eu quero ser santa, eu não consigo, Deus vai me dar um jeito de achar um caminho para mim. Belo dia ela estava rezando, e aí ela se lembrou da primeira vez que ela foi a Paris. A primeira vez que Teresinha foi a Paris com o pai dela, ela tinha 8, 9 anos. Quando ela chegou em Paris, ela ficou encantada com os arranha-céus. Aqueles prédios imensos, 10, 12, 15 andares. Até hoje Paris não tem grandes prédios. Os prédios de 10, 12, 15, máximo talvez uns 20 andares. E ela ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para subir até chegar lá em cima? Ela, imagina uma criança de 7, 8 anos que vivia na roça, aí vai na cidade, vê um prédio daquele tamanho, fica imaginando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para subir lá? E o pai tinha falado que eles iam lá, não sei que andar que era, 7º, 8º, 10º. Ela estava imaginando o tanto que ela ia sofrer. Primeiro porque ela não queria pedir o pai para carregar ela no colo. Ela gostava demais do pai dela, ela era apaixonada no pai. Ela ficou pensando. Surpresa de Teresinha quando chegou no hall do prédio e viu o elevador. Ela nunca tinha visto elevador. E ela ficou encantada e aquilo não saiu do coração dela. Mais tarde, quem sabe 8, 9, 10 anos mais tarde, rezando, pedindo a Deus um jeito para ela subir os difíceis degraus da santidade, veio a cabeça dela e falou, meu Deus, se para subir em prédio muito alto já inventaram uma escada que anda, então para ir para o céu também deve ter. E eu vou achar. E Deus falou ao coração dela, já tem. O elevador que pega você fraquinha
e leva para o céu são os braços de Jesus. Já tem. E ela descobriu que esse é o segredo. E sabe o que é mais bonito? Há 5 ou 6 anos atrás, a igreja reconheceu Terezinha como doutora da igreja. Doutora significa especialista. Doutora significa que o caminho que ela fez é um caminho que se você fizer, que se eu fizer, se nós fizermos, nós também chegaremos lá. Então não é a nossa fragilidade. Deus não olhou para a miséria de Moisés. Deus olhou que ele teve 2 coragens. Primeira, ir além do deserto. Eu preciso sair do deserto que eu estou vivendo. Segundo, é preciso subir a montanha de Deus. É preciso que você tenha essa predisposição. Eu quero subir essa montanha, Senhor. Não vai ser fácil, eu sei que não vai, mas eu vou subir. Aí, diga-se de passagem, você já tem dentro de você um espírito de alpinista, que alpinista nenhum do mundo até hoje conseguiu. Para nascer, você teve que ser o maior alpinista que já existiu no mundo. O caminho que o espermatozoide faz do corpo do pai para subir até o óvulo da mãe é pelo menos 3 vezes a altura do Everest, o pico mais alto do mundo. Corresponderia a 24.000 metros de altitude, mais ou menos. E que força foi aquela que fez aquele espermatozoide, que já era você, percorrer essa distância toda, 3 vezes daqui na Europa, 3 vezes daqui nos Estados Unidos, 3 vezes o Everest, uma distância imensa, uma altura imensa. Que força foi essa? Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Para quê? Então, se você deixar se conduzir por Deus, você vai subir esse monte com uma velocidade, com uma rapidez, com uma segurança, porque tem uma meta, e essa meta tem o dedo de Deus, tem a marca de Deus. Pequena via me levará para os teus altares, ó meu rei. Pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos, o elevador que me fará subir até os céus. São os teus braços, ó Jesus. Pequena via me levará para os teus altares, ó meu rei. Pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos, o elevador que me fará subir até os céus. São os teus braços, ó Jesus. Crescer-me é impossível, devo suportar-me como sou. Não quero ser grande, mas sim eu pequenino. Como pássaro livre a voar, como a rosa no campo a nascer, assim são os teus pequenos. Como a criança a correr para os teus braços, eu irei também. Como pássaro livre a voar, como a rosa no campo a nascer,
teus pequenos. Como a criança correr para os teus braços, eu irei também. Para os teus braços eu irei também. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus lê as Sagradas Escrituras. É interessante, neste mês dedicado à Bíblia, nós aprendermos com Jesus como é que nós podemos fazer para ler com fruto as Sagradas Escrituras. Veja, sobretudo quando se fala do Antigo Testamento, as pessoas têm uma enorme dificuldade para ali
naqueles textos tão cheios de guerras, de catástrofes e problemas, enxergar o Deus de amor. De tal forma que até surgiu uma heresia dentro da igreja, chamada heresia marcionita, que tinha essa tendência de dividir a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, entre dois deuses. O Deus do Antigo Testamento era um Deus irascível, era um Deus vingativo, era um Deus mau. O Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso, um Deus de amor, e é esse que nós devemos seguir. A igreja nunca aceitou essa heresia. A igreja olha para o Antigo Testamento e vê que ali existe verdadeiramente algo que nós precisamos para a nossa vida interior. Mas é necessário ter uma chave de leitura. E no Evangelho de hoje, Jesus nos mostra que Ele é a chave de leitura do Antigo Testamento. Ou seja, se nós, ao ler uma página do Antigo Testamento, não vemos Jesus Cristo nesta página, nós não estamos entendendo a Bíblia. Sim, porque a palavra de Deus ela é uma só, ela é Jesus Cristo. Por isso é em Jesus que nós iremos encontrar a chave de leitura de tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Deixa eu dizer de forma mais clara. É evidente que na Bíblia existe um sentido literal, que é o sentido primário. Não é? Se nós pegarmos esse texto do Antigo Testamento que Jesus está lendo lá na sinagoga da sua terra, o profeta Isaías está falando de forma bem específica da proclamação de um ano de graça no povo de Israel, no Antigo Testamento, algo do passado. Esse é o sentido literal. E é em cima desse sentido literal que nós vamos então encontrar e construir o sentido espiritual, que é o segundo andar. Mas é importante sempre compreender o sentido literal, ou seja, o que é que literalmente está sendo dito ali. E é esse o trabalho, não é, dos exegetas, ou seja, daqueles que interpretam a Bíblia como um documento que tem sua história, que tem os seus autores, que tem todo o seu processo de confecção, de escritura. A ciência exegética ela tem o seu valor. Mas nós não podemos parar no sentido literal. Porque se nós pararmos no sentido literal, a Bíblia torna-se um texto morto, torna-se algo do passado. Mas Jesus nos mostra no Evangelho que a Bíblia não é do passado. As Sagradas Escrituras se realizam no hoje. Ele entrega o rolo, fecha aquele volume e diz: hoje está acontecendo isto que vocês acabam de ouvir. É no hoje do Cristo. É Jesus que vem hoje realizar o sentido das Sagradas Escrituras. Por isso, ao ler a Bíblia, precisamos encontrar Jesus. Ao ver Deus que faz Adão, precisamos ver Deus que já, desde toda a eternidade, pensa na encarnação do seu Filho Jesus. Ao ver Adão que dá origem a Eva com a sua costela, com o seu costado, precisamos ver ali Jesus morto na cruz, de cujo lado sai a igreja, a nova Eva, a redimida. Nós, ao vermos Noé na arca, que salva os seus filhos do grande dilúvio, vemos a cruz de Cristo, que salva a cada um de nós com embarcação que, depois do dilúvio do pecado, podemos ir para o reino dos céus. Ao vermos Abraão encontrar a promessa de uma descendência, vemos a promessa que é Jesus Cristo e assim por diante. Todas as páginas do Antigo Testamento precisam nos falar de Jesus. E se elas falarem de Jesus, então elas serão aplicadas ao nosso hoje, porque terão aplicação na minha e na sua vida. Nós podemos então ver que a Bíblia não é um documento do passado, mas é uma palavra de vida e de verdade que visita a você no seu hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu
um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da Eucaristia. A Eucaristia na economia da salvação. A instituição da Eucaristia. Números 1337 e 1338.
Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Sabendo que chegara a hora de partir deste mundo para voltar a seu Pai, no decurso de uma refeição, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do amor. Para deixar-lhes uma garantia deste amor, para nunca afastar-se dos seus e para fazê-los participantes de sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memória de sua morte e de sua ressurreição. E ordenou a seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. Os 3 evangelhos sinóticos e São Paulo nos transmitiram o relato da instituição da Eucaristia. Por sua vez, São João nos relata as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que prepararam a instituição da Eucaristia. Cristo designa-se como o pão da vida, descido do céu. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 4 de setembro, nós celebramos Santo Moisés, aquele grande homem do Antigo Testamento que serviu como instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo escravo no Egito. Talvez você me pergunte, mas Moisés, nós o consideramos como um santo? Exatamente. No número 61 do Catecismo da Igreja Católica, nós aprendemos que todos os patriarcas e profetas do Antigo Testamento, estes são venerados na Igreja Católica em todas as tradições litúrgicas como santos. Hoje é a celebração de Santo Moisés. Ele, nós conhecemos a história,
nasceu num contexto em que havia uma ordem do faraó para que fossem mortas todas as crianças do sexo masculino que nascessem, judeus. A mãe de Moisés o colocou no rio para o salvar numa cesta, e ele foi encontrado pela filha do faraó, e assim cresceu na corte do faraó. Mais tarde, ele acabou matando um capataz egípcio e fugiu do Egito e foi morar no deserto. Ali, quando cuidava de rebanhos, ele teve a visão da sarça ardente, onde Deus se manifestou para ele. Eu sou o que sou. E lhe deu a missão de libertar o povo que estava no Egito, escravo, e conduzi-los à terra prometida. E assim fez Moisés. Nós temos ali o contexto do faraó com o coração duro, das 10 pragas do Egito, e enfim, o povo atravessa o Mar Vermelho e começa a sua peregrinação rumo à terra prometida. É com Moisés que nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus. E exatamente na Sagrada Escritura, ela nos indica o caminho dos mandamentos de Deus e o caminho da salvação. Nós estamos no mês de setembro e no Brasil recordamos a veneração à Sagrada Escritura em setembro. Quer mais do que viver os 10 mandamentos de Deus à luz de Jesus Cristo? Santo Moisés, também conhecido como modelo de profeta e homem que foi eficaz instrumento nas mãos de Deus, conduziu o povo até a terra prometida, porém não entrou. Deus disse a Moisés: Esta é a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó. A tua descendência eu a darei. Eu te faço vê-la com teus olhos, mas nela não entrarás. E assim, Moisés morreu aos 120 anos, segundo Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, no Monte Nebo. E depois coube a seu sucessor, Josué, conduzir o povo ao ingresso na terra prometida. Hoje nós pedimos a intercessão de Santo Moisés por você, pelas tuas intenções, e para que nós possamos viver a palavra de Deus e os seus mandamentos em nossa vida. Santo Moisés, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Quanto mais presente tivermos Maria nas nossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, tanto mais perfeitamente encontraremos Jesus Cristo. Ele está sempre em Maria, grande, poderoso, operante e incompreensível, mais que no céu ou em qualquer outra criatura do universo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Peso da cruz derrubou o Rei Jesus. Só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida. Teu olhar me mostra amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão. Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo. Educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão. Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo. Educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Para que eu possa entender que o Calvário me ensinará